Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro aqui. Nós estamos no segundo capítulo que está falando sobre o pensamento organizado. E pensamento organizado é um dos conceitos que ele traz nesse livro. Ele traz, além dos conceitos de visão criativa e atenção controlada. Ele ensina aqui como cultivar essas qualidades e explica a importância delas para a conquista do sucesso. E o título do livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, é baseado no poema Invictus, que tem esse título também, e esse poema termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E eu acredito que tenha tudo a ver esse título com o que ele traz aqui, porque ele diz que lendo esse livro, os conceitos que ele traz aqui vai nos fazer ser donos da nossa própria mente. E na filosofia de sucesso que ele trouxe, ainda também nos livros Pense e Enriqueça e Mais Esperto que um Diabo, ele traz exatamente esse conceito básico de que tudo passa pelo pensamento, de que a nossa realidade é criada através daquilo que a gente pensa. Primeiro é pensamento, depois esse pensamento ele é fomentado, ele recebe o combustível do sentimento e aí ele se transforma em ação. Napoleão Hill trouxe essa filosofia do sucesso depois de passar 30 anos estudando, entrevistando mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados, porque ele queria então estar trazendo para a gente como é que faz para fracassar, porque assim a gente nem vai pegar esse caminho, não é? E ele dizendo aqui então, se a gente quiser alcançar o sucesso, nós temos que prestar atenção nesses conceitos. E aqui, nesse que é o segundo capítulo, ele está trazendo então o pensamento organizado. E ele diz aqui que ele ficaria surpreso se soubesse que alguém que leu este capítulo, sem sentir uma elevação definitiva na autoconfiança, na força de vontade e no entusiasmo com as oportunidades da vida, ou seja, sem estar então reforçando tudo ou quase tudo que é necessário para que a gente possa então estar aberto para aproveitar as oportunidades da vida. Eu acredito até para estar aberto para aproveitar os fracassos da vida também, porque ele disse que há sempre uma semente de êxito em cada adversidade. E ele trouxe como exemplo Thomas Edison, aquele que escreveu, deixou o nome escrito na história como sendo o inventor de tantas coisas que trouxeram tantos benefícios para a humanidade. Ele fracassou mais de 10.000 vezes, mas persistiu e conseguiu ter êxito no final. Aí então agora ele está aqui continuando o capítulo que fala sobre o pensamento organizado, e a última pergunta do vídeo anterior foi: acha que vai haver um tempo em que a sociedade organizada encontrará maneiras e meios de ajudar todo mundo a fazer o que mais gosta de fazer? Porque ele estava dizendo ali estava perguntando para o Andrew Carnegie se quando a gente usa o pensamento organizado fazendo alguma coisa que a gente gosta de fazer, ele é mais efetivo. E ele disse sim, com certeza. E aqui então ele perguntando se ele acredita que um dia a sociedade organizada vai encontrar maneiras e meios de ajudar todo mundo a fazer o que a pessoa mais gosta de fazer. E assim o pensamento organizado funcionar melhor na vida dessa pessoa. Ele diz sim, acho que esse tempo vai chegar, porque esse tipo de sistema não apenas seria econômico, mas também eliminaria muitos dos mal-entendidos que hoje prevalecem entre empregadores e empregados. E aí a minha conclusão foi que como nós estamos em evolução e como nós estamos sob leis absolutas, então se nós estamos em um trabalho que não é aquele que a gente gostaria de fazer, que não é aquele que vai trazer toda a satisfação que a gente teria fazendo o trabalho que a gente escolheu fazer, então é porque talvez nós ainda precisamos organizar o nosso pensamento, como ele está dizendo aqui, para estar então criando a realidade daquele trabalho que a gente gostaria de fazer.
Vamos continuar então. Não é responsabilidade dos empregadores encontrar um jeito de atribuir a todos os trabalhadores o tipo de trabalho que eles mais gostam de fazer? Talvez seja, mas nosso sistema atual nem sempre facilita essa questão. Existe apenas um número limitado de empregos para cada tipo de trabalho a ser feito em determinado ramo. E, geralmente, os mais apreciados são aqueles que existem em menor número. A situação para esse problema seria criar um sistema melhorado de empregos. Algo que permitisse a um empregador selecionar homens que são mais adequados para cada emprego específico, levando em conta a habilidade natural de cada um, treinamento e preferência. Também seria necessário um sistema diferente de compensação, algo que desse aos homens uma oportunidade de ganhar mais dinheiro ao executar um trabalho menos desejável, estabelecendo assim um motivo para mais dedicação a esse trabalho. Então aqui, ele concluindo, resumidamente, assim para estar fazendo um resumo do que ele disse, pelo que eu entendi, é que se a pessoa estiver fazendo aquilo que não é o que dá mais satisfação, pelo menos que ela pudesse ter uma motivação financeira, porque ela está fazendo um trabalho que não é exatamente o que ela gostaria de fazer, mas pelo menos ela está recebendo mais por isso. Aí ela teria essa motivação, e ele já disse que o motivo é o que faz com que a ação também seja o mais bem sucedida. Posso perceber que a análise desse assunto leva imediatamente a questões mais profundas. Parece que a solução para o problema tem que começar quando o indivíduo ainda está sendo educado, por meio de um sistema que o prepare para fazer o trabalho da escolha dele. Então, todas as instituições de ensino deveriam coordenar esforços de tal forma que não direcionassem tantos homens para algum tipo de trabalho e tão poucos para outros. Isso exigiria uma pesquisa periódica de indústria, comércio e das profissões para capacitar as instituições de ensino a determinar quantos homens de cada classificação poderiam ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, aqui ele dizendo que a questão é mais profunda, que deveria começar ali no momento que a pessoa decide qual é a vocação dela, para que ela vai estudar, em que ela vai se especializar. Sim, o sistema teria que ser conduzido desse jeito. No momento, por exemplo, as escolas formam médicos, professores e advogados em número muito maior do que o necessário, o que resulta em alguns desses profissionais enfrentando dificuldades para viver. A partir de sua análise, entendo que o pensamento organizado deveria começar por aqueles envolvidos no trabalho educacional e por quem gerencia as áreas de indústria e comércio, diz o Napoleão Hill. Aí o Carnegie responde: sim, esse é um lugar por onde deveria começar, mas não esqueça que o hábito do pensamento organizado também é uma responsabilidade individual. E o indivíduo que a negligencia deve aceitar da vida o que ela lhe entrega. Aqui então ele chegou naquele ponto que eu estava falando quando eu entendi ali logo no início que eles começaram a falar sobre essa satisfação, que aí ele volta ali na responsabilidade individual de cada um. Apesar disso que ele falou, de estar se começando ali no momento que vai ser avaliada, vai se fazer o teste vocacional e ver quantas pessoas o mercado vai poder, quantos profissionais de cada área o mercado vai poder estar assimilando, aproveitando para que alguns não fiquem negligenciados. Então ele dizendo que há que se voltar também para a responsabilidade individual, pois o indivíduo que a negligencia o hábito do pensamento organizado deve aceitar da vida o que ela lhe entrega. As melhores coisas da vida irão sempre para os homens que formam hábitos de pensamento organizado. Sempre foi assim, sempre será. Pensar de maneira construtiva é uma responsabilidade que ninguém pode delegar a outro. É uma responsabilidade individual, ou seja, ninguém pode pensar por nós mesmos. Só nós temos
Temos, olha que lindo, gente, só nós. Ninguém pode decidir por esse passarinho, se ele vai cantar ou se ele vai ficar todo revoltado com a vida. Ele está fazendo o que ele gosta mais e cada um então pensa naquilo que escolhe pensar. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nem a centelha divina, a inteligência divina que tem aquela conexão ali com a nossa mente subconsciente, não se intromete. Se nós estamos deixando a nossa mente à deriva, se nós não estamos entendendo o conceito do pensamento organizado, estamos decididos a colocar isso em prática, tendo autodisciplina e força de vontade, então a gente não vai poder também estar reclamando que a vida está nos dando um trabalho que não é aquele que a gente gostaria de fazer, não é aquele que está trazendo a satisfação que a gente gostaria de estar sentindo e vivendo. Se pensamento organizado é uma responsabilidade individual, deve haver um ponto de partida no qual se começa a adquirir a habilidade de organizar o pensamento e pelo menos algumas regras simples que possam orientar o indivíduo nessa missão de organizar os pensamentos dele. Pode relacionar algumas dessas regras? O Napoleão Hill sempre espremendo o máximo que ele pode para que ele mastigue muito bem como fazer, para que eu acredito ele quer que realmente fique claro, para como ele disse ali que não ele tá para conhecer, para encontrar alguém que assimilou as informações que ele está passando nesse livro e não conseguiu resolver todos os problemas da vida. Então ele está realmente pedindo aqui para o Andrew Carnegie estar sendo o mais específico possível para que a gente possa entender. Bem, a primeira coisa necessária para se tornar um pensador preciso é reconhecer que o poder com que pensamos é dinamite mental. Ele já falou disso ali no primeiro capítulo, que pode ser organizada e usada de maneira construtiva para a realização de fins definidos. Mas, se não for organizada e bem usada por meios de hábitos controlados, pode se tornar explosivo mental, que vai, literalmente, destruir as esperanças de realização do homem e levá-lo ao inevitável fracasso. Então, ele dizendo que a primeira coisa necessária é reconhecer que o poder com que pensamos é dinamite mental. Esse é um poder que a gente tem na mão, é dinamite mental, mas que deve ser usado de maneira construtiva. Esse poder deve ser usado de maneira construtiva, sob pena de estar se transformando em um explosivo mental. E esse explosivo vai literalmente destruir, vai explodir as esperanças de realização de qualquer pessoa e vai levar essa pessoa ao inevitável fracasso. Colocando a questão de outra forma, é necessário reconhecer que o poder de pensamento é, provavelmente, uma porção projetada de inteligência infinita. Mas cada indivíduo tem o privilégio de se apropriar desse poder e usá-lo para a realização de fins por ele escolhidos, que o meio de apropriação e controle... Vamos ler direito aqui. Então, colocando a questão de outra forma, é necessário reconhecer que o poder do pensamento é provavelmente uma porção projetada da inteligência infinita. Mas cada indivíduo tem o privilégio de se apropriar desse poder e usá-lo para a realização de fins por ele escolhidos. Ou seja, é necessário conhecer que esse poder ele é uma porção projetada da inteligência infinita, mas todos nós podemos usá-lo para fins escolhidos. E que o meio de apropriação e controle é a formação de hábitos controlados. Ou seja, como é que a gente pega essa porção projetada da inteligência infinita a nosso favor, se a gente tiver o controle do pensamento e a formação de hábitos também controlados. Se nós estivermos no controle, se nós formos os senhores da nossa mente, se nós formos então capitães da nossa alma e senhores da nossa mente, do nosso destino. Não se pode controlar a inteligência infinita,
mas é possível controlar os próprios hábitos físicos e mentais. E assim, indiretamente, é possível se apropriar da inteligência infinita e usá-la. Porque a inteligência infinita fixa os hábitos do indivíduo e os torna permanentes e automáticos em sua operação. Então, ao longo desse capítulo, ele já vem explicando como que é. Tudo começa com o pensamento, é fomentado pelo sentimento, depois é a ação repetitiva através do hábito controlado, da autodisciplina, faz com que a gente então apresente uma figura, apresente como que fala, uma tela ali do que a gente quer ali para a nossa mente inconsciente. E ali no nosso inconsciente, na subconsciente, que a gente então tem aquela conexão com a inteligência infinita. E aí essa inteligência potencializa isso e transforma em realidade. Então é toda uma engrenagem até chegar ali. Então ele dizendo que é possível se apropriar da inteligência infinita e usá-la porque essa inteligência infinita é a que fixa os hábitos do indivíduo e os torna permanentes e automáticos em sua operação. A seguir, o pensador preciso deve aprender como se servir de fontes confiáveis de informação, onde obter fatos confiáveis de que vai precisar em relação ao pensamento organizado. Adivinhação e torcida, as fontes de informação mais comuns para a maioria das pessoas, não são confiáveis, não podem substituir fontes precisas dos fatos. Então aqui ele dizendo que é muito interessante para a pessoa que quer ter sucesso, está prestando muita atenção aonde é que ela vai estar buscando fatos confiáveis que ela vai precisar em relação ao pensamento organizado. E ele dizendo que as fontes de informação mais comuns para a maioria das pessoas, que é adivinhação e torcida, eu confesso que não entendo aqui o que é essa torcida, não são confiáveis, não podem substituir fontes precisas dos fatos. É aqui que o princípio do mastermind se torna indispensável, porque permite que o indivíduo suplemente seu estoque de conhecimento com o conhecimento, a educação, a experiência e a habilidade natural de outras pessoas com quem tem uma aliança de mastermind. Então aqui ele diz isso ali no livro Pense e Enriqueça, também no livro Mais Esperto que o Diabo, que é muito importante, é de vital importância nós estarmos nos associando a pessoas com mentes até mais afiadas que a nossa, que estejam em busca do mesmo objetivo, que estejam na mesma vibração. Se esses aliados de mastermind forem escolhidos com sabedoria, como a maioria dos empresários bem-sucedidos e líderes em suas áreas escolhem, é possível ter à disposição as fontes de conhecimento mais confiáveis que escolarização e experiência têm a oferecer. Então, ao pensar, planejar e organizar, o homem em questão tem não apenas o próprio cérebro para guiá-lo, mas também o de cada membro de sua aliança de mastermind. Ou seja, a união não faz só açúcar, a união com pessoas que estão na mesma vibração, que estão na mesma busca, que estão pensando no todo e estão dispostas a fazer o melhor delas e fazer o extra e que têm a mente até mais afiada que a nossa, só traz resultados positivos, só é ganha-ganha. Não há como escapar disso. A formação de uma aliança de mastermind é um dos passos mais importantes para se dar a fim de organizar o pensamento. E evidência disso pode ser encontrada no fato de que todas as pessoas bem-sucedidas são aliadas, de um jeito ou de outro, a outras cujo conhecimento usam livremente. Então ele dizendo que isso não é uma teoria vaga, vazia, ele diz que isso existe, ele comprova que as pessoas bem-sucedidas usam esse artifício. Sem essa aliança não pode haver a realidade do pensamento efetivamente organizado, porque o cérebro
por mais capaz que seja, nunca é completo sozinho. Ou seja, aquela coisa, nós vivemos em sociedade, nós estamos todos ligados, nós trazemos todos em nós a centelha divina, aquele conto do Sutratma, aquele conto indiano da pérolazinha, que enquanto ela está olhando e achando que ela é a melhor, ela é a mais bonita, as outras não tem tanto brilho, uma é mais gordinha, a outra é mais magrinha, então ela não está, enquanto ela está olhando o exterior, ela não percebeu que a essência é a mesma, que o fio que passa dentro dela, passa dentro de todas as outras pérolas do colar. Então acredito que a gente pode entender dessa forma também, ninguém está sozinho, estamos todos ligados. Quando falamos que a esposa de um homem é a cara metade dele, expressamos geralmente muito mais do que percebemos, porque se sabe bem que a mente de nenhum homem é completa sem a harmoniosa aliança com a mente de uma mulher. Portanto, cada homem deve incluir pelo menos uma mulher em sua aliança de mastermind. Quando as metas femininas e masculinas se combinam ou se misturam em espírito de harmonia, a aliança sintoniza e se apropria de uma proporção muito maior daquela força que chamamos de poder espiritual, do que poderia ter se operasse de maneira independente. Aqui então ele dizendo que é importante estarmos então buscando entre as mentes tanto feminina quanto masculina. Acredito que a gente pode abranger mais, então ele aqui colocando como se fosse os homens, então explicando que todo homem deveria incluir pelo menos uma mulher na aliança de mastermind dele. Eu acredito que também vice-versa, não é? Não sei dizer o que é exatamente poder espiritual, mas presumo que seja apenas um volume maior de inteligência infinita que é aquela disponível onde o sentimento que descrevemos como espiritual não está presente. Há certas emoções que elevam o indivíduo a esse sentimento exaltado, como a emoção do amor e da fé. Enquanto a mente for estimulada por esse sentimento exaltado, a faculdade da imaginação se tornará mais alerta. As palavras desse indivíduo adquirirão uma influência magnética que as tornará impressionantes. Medo e autolimitação desaparecerão, e ele ousará assumir tarefas que não pensaria em começar quando sua mente era estimulada apenas pelos processos puramente mentais do entusiasmo e do desejo. Então aqui ele falando sobre o que é esse poder espiritual que ele diz que quando as mentes feminina e masculina se combinam ou se misturam em espírito de harmonia, a aliança sintoniza e se apropria de uma proporção muito maior daquela força que chamamos do poder espiritual. Então ele dizendo que essa aliança, e ele diz ali no livro Pensa e Enriqueça também, que especialmente essa aliança entre casal, entre cônjuges, quando que as pessoas bem-sucedidas, a gente vai ver, elas têm um cônjuge que está ali também na mesma vibração, que está ali nesse processo de mastermind com ela, com ele. Então ele dizendo que o homem que ignora essa verdade sofre uma irreparável perda de potencial do poder da mente, porque não há nada que possa substituir o poder espiritual. E aqui ele fala que ele não sabe exatamente o que é esse poder espiritual, mas que ele presume que seja apenas um volume maior da inteligência infinita do que aquela que está disponível, onde o sentimento que descrevemos como espiritual não está presente. Ou seja, eu acredito que então que seja aquela ligação com a centelha divina, com a inteligência divina em nós, se essa ligação, esse poder não estiver presente, então vai ser mais difícil, vai ter menos. O volume maior dessa inteligência, o volume da inteligência infinita vai ser menor do que quando esse sentimento é exaltado como a emoção do amor e da fé. Ele fala também muito da fé
nas páginas anteriores, nos vídeos anteriores. Então, enquanto a mente for estimulada por esse sentimento exaltado, a faculdade da imaginação se tornará mais alerta. As palavras desse indivíduo adquirirão uma influência magnética que as tornará impressionantes. Medo e autolimitação desaparecerão e ele ousará assumir tarefas que não pensaria em começar, quando a mente era estimulada apenas pelos processos puramente mentais, do entusiasmo e do desejo. Não havia então ali as emoções do amor e da fé, o que faz com que transborde mais ainda esse volume da inteligência infinita para a realização dos nossos objetivos. Então acredito que é isso que ele está dizendo, que se a gente ainda estiver trabalhando com a força do amor e da fé, nós vamos ter muito mais sucesso usando o poder do pensamento organizado. Aplique o princípio no lugar que escolher, em qualquer período da história, e note que o efeito é o mesmo. Só os ganhos de homens que usaram o poder da mente de forma benéfica foram preservados. Estude as conquistas do Nazareno, por exemplo, e observe que, embora tenham sido pouco evidenciadas durante o tempo de vida dele, elas sobreviveram e se espalharam durante 19 séculos, até a influência do cristianismo ser uma força reconhecida hoje em todas as partes do mundo. Então, ele dizendo que só o ganho de homens que usaram esse poder da mente de forma benéfica foram preservados, e trazendo até o exemplo de Jesus Cristo, que eu acho que até ultrapassa um pouco, vai muito além na minha forma de entender. E ele dizendo então que é aquela coisa do que se a gente estiver buscando puxar a brasa só para a nossa sardinha, se nós não estivermos pensando no bem do todo, no geral, e se nós não estivermos dispostos a fazer o nosso melhor e fazer o esforço extra, então a gente não vai ter tanto sucesso assim se não nos caímos até para o fracasso. Não se preocupe com o homem que usa o poder da mente em detrimento de outras pessoas, porque ele determinou o próprio destino pela natureza de seus feitos. Lei da causa e efeito. Se não for derrotado antes, ele será derrubado até o fim da vida. A tendência da civilização é ascendente. E embora a linha possa oscilar para cima e para baixo em determinados períodos, ela se move sempre para cima como um todo. Homens sábios reconhecem essa verdade e se adaptam a ela. Então aqui ele dizendo, o sábio, como que é? O homem inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros do outro. E aquele que ainda não entendeu, não vai aprender ainda, a ficha não vai cair ainda, a gente só capta quando capta. Então é isso mais ou menos que ele está dizendo aqui. A tendência, se essa pessoa que usa o poder da mente em detrimento de outras pessoas, ele determinou o próprio destino pela natureza dos seus feitos. Ali no livro A Cor Púrpura tem uma cena que a mulher diz para aquele homem que era o algoz dela, ela disse: o que você está fazendo para mim, você já fez para você. É aquela coisa do bumerangue, não é? Então, se tudo que a gente manda para o outro volta para a gente, por que não mandar só o melhor? Não ser como o professor Érico Couto diz, sermos os egoístas inteligentes. Eu sei que tudo que eu fizer para o outro vai voltar para mim, então eu vou fazer o melhor para o outro, porque eu sou egoísta, eu quero o melhor para mim. Não é? Então tá, gente, eu fico aqui ainda nesse segundo capítulo, que é o pensamento organizado, não terminou ainda. Esse capítulo que ele disse antes mesmo de começar, ele analisou, ele falou sobre ele disse que ele é de vital importância para a gente alcançar o sucesso, que ele está dizendo que é possível para nós sermos capitão da nossa alma e senhores e senhoras do nosso destino. Porém, ele diz que essa mensagem, essas informações que ele está passando nesse capítulo tão preciosas, elas devem ser assimiladas por nós e colocadas
em prática. Informação, conhecimento sem ação não é poder. E aí ele disse que talvez não seja da primeira leitura que a gente vai assimilar tudo, mas que há que se usar, então, aquela ali, a chefe da mente, que é a boa vontade e a autodisciplina, para estar lendo, relendo, até que todas as fichas caiam. Eu espero que vocês possam estar gostando da forma como eu estou fazendo a leitura, e assim, se vocês quiserem rever os vídeos até entenderem, se vocês quiserem compartilhar com alguém, para quem vocês acham que também vai ser contribuição, se vocês quiserem curtir o vídeo, e eu espero que esteja sendo contribuição especialmente para você que possa ser analfabeto ou que você que possa ter dificuldade de leitura, possa ser deficiente visual, ou você que não tem tempo para ler também, tá bom? Espero que seja contribuição e agradeço muitíssimo você que está acompanhando, você que manda mensagens, você que se inscreveu no canal. Se for leve, se você não fez ainda, faça que eu vou ficar super feliz. E espero muito encontrar você para dar continuação a esse capítulo, continuar o livro então. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!